Inclusive, sobre as bebidas falsificadas, vocês acreditam que depois de tudo isso que a gente está passando, as pessoas vão de fato dar uma reduzida por medo, ou o vício é tão grande, a vontade é tão grande de estar na festa, não tem outras opções, as pessoas vão continuar arriscando a própria vida pelo álcool, mesmo sabendo que ele pode ser falsificado com metanol? O 3% dos alcoolistas vão. 3% sim. Vão. Mas uma boa parte não tem uma dependência química. Então, essa parte, que é a maior parte, ainda bem, vai ficar com medo. Ou vai para um polo de procurar um outro tipo de bebida ou vício para essa questão da anestesia, a dopamina, esse retorno rápido, ou ele vai parar de beber. Mas, tá? Então, é a mesma coisa que a gente vê com um paciente que tinha uma obesidade, depois trata a obesidade, vem o alcoolismo, o alcoolismo entra. É bem comum. Ou, por exemplo, parar de fumar, engordar, porque vai para compulsão alimentar. Então, a gente não está tratando o que está ali no background, o que tem ali por detrás. O que está levando ele a fazer isso. A fazer. E também tem uma outra coisa, né? Quer dizer, quando o risco ele se apresenta, as pessoas ficam mais atentas, né? Então, agora a questão da contaminação com metanol atingiu aí os Jardins. Enquanto estava lá nos moradores de rua, ninguém estava muito preocupado com isso. Agora que atingiu os Jardins, as pessoas, a classe média, enfim, agora está um pânico. Como eu falei, a tia do Zap está bombando, né? Eu percebo agora dos meus filhos, papai, tal coisa, mandou essa informação e tudo mais. Veja, uma das questões eu comparo com a questão da vacinação, né? Por que a vacinação teve nós já fomos um exemplo mundial de cobertura vacinal? O que aconteceu com a vacinação? Aconteceu duas coisas que eu acho que são... Uma delas é assim, as pessoas, na minha infância, as doenças próprias da infância, sarampo, catapora e tudo mais, quando uma criança tinha, os pais até punham junto para pegar logo, né, e se imunizar. Com as vacinas, essas doenças quase que desapareceram, né? Quando elas desaparecem, elas deixam de ser preocupação. Verdade. 2019, aí as pessoas relaxam. Em 2019, nós tivemos uma epidemia de sarampo na cidade de São Paulo, que só foi contida porque entrou a pandemia da Covid, que houve o isolamento social e por tabela, pegou a pandemia de sarampo. Por quê? Porque a cobertura vacinal tinha caído bastante, porque as pessoas... Deixou de ser um problema. Sarampo, ninguém já quase nem sabe o que é isso. Poliomielite, quer dizer, nós chegamos perto de ter a volta da poliomielite. Espero que isso tenha controlado. Então, de alguma forma é bom que as pessoas estejam com medo agora. Sim. Além de outras coisas do tipo, se tomar vacina vai virar jacaré, né? Que o Inominável soltou isso na coisa que a gente... Isso foi um crime que aconteceu. Sim. Nesse caso, eu acho que é a mesma coisa. As pessoas vão se preocupar agora. Provavelmente, o consumo de bebida alcoólica já deve estar diminuindo aí nesses dias todos, né? Até a hora que a coisa amainar. A hora que voltar só para os moradores de rua, as pessoas acabam... Né? Não é uma substância vital, né? Como a gente falou, para alguns esse uso, para aqueles onde a informação não vai chegar, né? Para os jovens que não estão entendendo bem, então que é importante a gente falar para eles tomarem esse cuidado. Então essas informações elas precisam se disseminar, tomar cuidado, claro, com fake news, porque essa semana falou-se do Tilenol, por exemplo, e virou todo um pânico em cima do uso do medicamento para mulheres e tudo mais. Então, claro que hoje a gente vive esse tempo, mas eu acho que, assim, menos mal ao sabermos que não é uma substância vital. Entretanto, a gente se preocupa muito com os grupos de risco, que são esses que fazem o uso abusivo, e os jovens. Os jovens, não porque eles estão bebendo mais, não é por isso, mas porque eles acabam se colocando numa situação de uma diminuição das consequências, né? De um raciocínio sobre as consequências. E até a gente saber o que está acontecendo, precisa haver um cuidado, sim. E agora, me colocando como mãe, e muitas mães que estão assistindo a gente agora, tem um filho em casa de 17, 18 anos que começou esse consumo de álcool. Às vezes proibir é pior, né? Às vezes você proíbe e fala, não, e aí a pessoa vai, bebe escondido, enfim. Existe uma conduta que eu observo que pode estar passando do limite. Quando é que eu devo me preocupar?
não é quando vai ao consultório, né? A gente precisa observar os sinais no dia a dia. Existem esses sinais do consumo? Existe. O jovem, ele dá bastante sinal, porque o pai tem que estar atento como o seu filho chega em casa, fazer combinados a despeito deles poderem não cumprir. É o papel da parentalidade alertar sobre os riscos, esse e outros, em relação ao consumo precoce do álcool. O jovem finge que não ouve, mas ele ouve. E é a partir daquele pai que faz o alerta, que gera, né? Pais que fazem alerta geram nos jovens esse cuidado. Então, essa conversa é uma conversa aberta. Quando eles passam do ponto, não é o momento de conversar com eles, né? Quando chega em casa, porque ele pode se colocar em risco, pode aquilo virar uma discussão e trazer problemas. Mas esse assunto precisa ser retomado, né? Precisa ser retomado no dia seguinte. Tem um estudo que mostra que muitos pais não estão vendo como seus filhos têm se comportado, como é que eles chegam, e nem mesmo o que eles fazem no quarto ao lado, né? Tem um livro muito bom que fala no quarto ao lado, porque eles têm ficado madrugadas adentro jogando. Então, eu acho que é um momento de um alerta a mais, quem sabe, né? A gente deixa pais que estão agindo muitas vezes como adolescentes, né? Na condição dos seus filhos, mais cuidadosos, né, em relação aos comportamentos deles, se há uma mudança no comportamento, não só da embriaguez, que essa é fácil de detectar, mas uma mudança no comportamento, aquele filho que ele dialogava e está mais introspectivo, uma mudança no humor. Mais do que o humor alterar, na adolescência é a irritabilidade, que chama a atenção dos profissionais e dos pais, porque eles, antes de ficarem deprimidos ou angustiados, eles se tornam irritáveis, né? E mais intempestivos. Então, uma forma da gente perceber se algo não vai bem é se esse filho, ele diminui o diálogo, fica mais introspectivo, mais fechado, diminui as oportunidades de estar com a família e fica o tempo todo no celular, né? Ou nas redes, ou nos jogos. Então, é momento da gente retomar esses combinados, sim, com eles, né? Tempo para dormir, né? Tempo para chegar também, saiu com os amigos. A higienização do sono, 2 horas antes de dormir, não tem tela alguma, nem nada, né? E ter um horário, porque o adolescente brasileiro também está dormindo muito menos do que ele deveria, infelizmente. E você sabe que isso prejudica a saúde, o desenvolvimento do corpo, da mente. Muitas questões de saúde estão sendo prejudicadas por um sono ruim. Então, esse é um outro alerta. O adolescente, ele precisa dormir mais que 8 horas. Então, faça as contas com o seu filho, que horas que ele vai levantar para ir para a escola, que horas que ele tem que dormir para dar esse tempo, e 2 horas antes não tem rede social. E você sabe que eu tô fazendo isso com meu filho em casa, e a mudança é absurda de comportamento, rápida, com 9 anos o meu, inclusive até a questão, por exemplo, ele estava ganhando peso, porque sentia muito mais fome, porque o metabolismo estava completamente maluco, porque estava dormindo mais tarde, porque o negócio deixa a mente deles muito, né, não para. Então comecei a fazer a higienização, coloquei a rotina, coloquei o horário para ficar 1 hora por dia só, no máximo. Eu conto no relógio, a babá também, quando eu não tô, controla. E é isso. E o comportamento dele de irritabilidade, de ansiedade. Era uma criança que tinha até indicação de tomar remédio. E aí a gente entrou com uma psicoterapia, primeiro ferrada, assim, bem pesada. Esse rigor nessa rotina. E aí ela falou: Márcia, se você fizer esse aqui que a gente tá fazendo ali, não vai tomar medicamento, não vai precisar, mas você precisa ser firme. Porque o que eu sinto é que às vezes os pais querem ser muito amigos, né? Eu queria ser amigona. E aí eu não tava sendo firme. E ela falou: eu não te culpo. É normal. A gente chega culpado em casa porque fica muito trabalhando, né? E a gente só quer dar o bom. Mas não, mãe tem que pôr limite, mãe tem que ser firme. E é isso que o seu filho vai saber depois, lá na frente, que você fez um bem, né? Isso é muito comum, né? Essa perda de conexão dentro da própria família. Então, existe uma permissividade ou um autoritarismo. Então, fica variando entre esses 2 polos. E muitas vezes não sabe o que está acontecendo mesmo com o seu filho, e vai gerando uma consequência atrás de consequência. E os hábitos começa com um transtorno de hiperatividade, obesidade, dependência do celular, jogos. Isso aqui vicia, né, também. Super. E quando entra na vida adulta, não sabe se frustrar, não tem convívio social, é que é um grande problema, né? É observar, né, a vida.
Sim. Isso é muito importante. Eu acho que é fundamental isso que você falou, quer dizer, primeiro, tem que conversar com seus filhos. Sim. Né? E não é, isso não é uma coisa simples. Não é. É muito fácil de falar, é muito difícil de fazer. E eu acho importante também os pais procurar ajuda. Quando tiver uma dificuldade, o que não pode é não conversar, não saber o que está acontecendo com o seu filho. Procurar ajuda, no caso você procura um psicoterapeuta. É verdade que boa parte das famílias não tem. Claro. Então, acho que, mas procura ajuda na comunidade, procura ajuda na escola, acho que tem que conversar com os professores, os educadores. O poder público tem que olhar. A igreja, acho que também é válido, enfim, todo esse suporte é válido. O que não pode é achar que não consigo fazer nada e se mobilizar. Não é simples, mas eu acho que tem que pensar assim, eu não posso deixar de conversar e saber o que está acontecendo com meu filho. E se eu precisar buscar ajuda, que conseguir buscar ajuda. Acho que isso é fundamental. Existe um mito ou é verdade? Tenho essa dúvida. O álcool, o vício é genético, doutora? Existe um risco, um risco maior, né? Tem famílias que carregam um risco maior da dependência química ao álcool. Mas nada que a gente não consiga... É alto é alto. Esse risco é o que ela falou. Assim, metade da vulnerabilidade para desenvolver a dependência é genética. É genética. Por isso que é outra muito importante. metade ambiental. Não é determinante. Exatamente. O estilo de vida, a forma em que... Como você se insere, como você organiza a sua vida, a questão do estresse, de valores, né? A sua organização, o seu estilo de vida vai fazer com que essa vela se acenda ou não. É o que eu falo muito para os pacientes. A gente nasce com várias velas que podem se acender ou não durante a vida. Algumas mais propensas a se acender, outras não. Se eu tenho na família histórico de alcoolismo, é muito importante que eu saiba que o meu risco é maior, que muito provavelmente eu carrego esse risco, essa vela apagada dentro de mim, e é importante compartilhar isso, compartilhar com o esposo, com amigos, com o próprio terapeuta, porque se o paciente está começando, já tem o uso do álcool, que é o uso que é mais da rotina do desestressar, com qualquer outro maior desequilíbrio, o paciente entra na dependência e fica realmente mais difícil de tratar.